Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 26 agora. Estamos estudando juntos a conversa de Jesus com seus discípulos, onde ele responde às perguntas deles sobre os sinais dos tempos, o fim dos tempos, a volta de Jesus, a queda de Jerusalém. Ele vai trazendo esses temas e vai conversando sobre esses diversos assuntos e nós estamos aqui aproveitando esse conteúdo. Verso 26. Se alguém lhes disser, ele está no deserto, o Messias, o Cristo Jesus, não se deem o trabalho de procurar. Se alguém disser, está aqui escondido, não acreditem. E aqui é algo muito importante, porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, ou seja, um relâmpago ilumina todo o céu, assim será a volta do Filho do Homem, a volta de Jesus. Quando ele voltar, ninguém terá dúvida. Não será necessário que alguém lhe diga, olha, lá está Jesus, vamos lá até ele. Não. Quando ele voltar, você saberá. E aqui ele traz uma expressão, e essa expressão tem levantado tanta conversa ao longo da história. Onde estiver o cadáver, ali estarão as águias. Talvez essa tradução fale os abutres. Isso tem tanta interpretação possível. Uma das que é mais indicada é que quando ele fala o cadáver, isso seria até um coletivo para tudo que aconteceu em Jerusalém no ano 70 e as águias romanas cercaram e entraram na cidade. Essa é uma interpretação possível. Existem outras, a avidez da águia ou do abutre por cadáveres, indicando a avidez dos perseguidores. Então são várias expressões, na verdade é como se fosse quase ele estivesse usando um ditado, para dar ênfase a tudo que ele já falou até aqui. Então o Senhor fala que depois da angústia daqueles dias, e aqui ele já está falando sobre lá na frente, porque ele acabou de dizer, quando ele voltar vai ser como um relâmpago que ilumina todo o céu. Então a volta dele será visível a todas. Ele está falando agora sobre o fim dos tempos, sobre a volta dele, mas o fim dos tempos. E ele falou que depois da angústia daqueles dias, serão dias de angústia, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Claro que eu e você já sabemos hoje, pelos nossos estudos, na nossa cultura, que as estrelas não são luzinhas fixadas no céu, mas são corpos celestes muito longe de nós. No entanto, existem também os meteoritos. Quem já teve a oportunidade de passar tempo num lugar bastante escuro ou fora da iluminação da cidade, sabe com que frequência nós vemos esses corpos celestes caindo sobre a Terra. Muitos até nem caem no solo, eles se queimam na atmosfera. Você pode ver isso se você estiver navegando, se você estiver no mar, se você estiver numa mata longe da cidade, no campo. E é sobre isso que ele está falando, a chegada de muitos corpos celestes meteoritos caindo sobre a Terra, ao mesmo tempo que serão períodos de trevas. Nós não sabemos exatamente o que quer dizer isso. Talvez um fechamento da atmosfera por nuvens, por fumaça, que nos impeça de ver os corpos celestes e a gente veja somente aqueles que caem até nós como meteoritos, Não sabemos exatamente sobre isso, mas será algo inédito e algo muito estranho. Então, por fim, aparecerá no sinal do céu, no céu, o sinal da vinda do Filho do Homem. Nós não sabemos que sinal será esse, mas ele falou que haverá um sinal que ele está voltando. E haverá lamentação entre todos os povos da terra. Por quê? Imagine hoje, não é hoje, tá? Mas imagine hoje, no quadro que está a humanidade, voltando as costas para Cristo, se de repente ele aparece no céu. É uma hora de lamento. E as pessoas se lamentando e pensando, puxa vida, por que eu não dediquei a minha vida a Cristo? Ele está aqui agora, e agora pode ser tarde. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Lembra que ele falou? Ele não está no deserto, não está dentro da casa, ele não está escondido. Ele virá sobre as nuvens com poder e grande glória. Na sua primeira vinda, enquanto ele falava isso aqui, ele veio em corpo mortal, ele veio em forma humana comum, como um ser humano frágil. Na segunda vinda não, ele volta revestido de poder e glória. E ele enviará os seus anjos com um forte sopro de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Aqui já são eventos que falam sobre a vida de Jesus e como as pessoas que pertencem a ele serão chamadas para junto dele, num evento realmente fantástico, uma reunião das pessoas sendo trazidas de todas as partes da terra para estar juntos com Cristo. E ele não fala muito mais coisas sobre isso. Esses eventos eles são melhores revelados por Jesus quando ele fala com João na ilha de Patmos, e a gente lê a história disso lá no Apocalipse. E agora o Senhor vai falar algo sobre talvez um marcador da história. E aqui
Eu quero dar uma explicação para que você tenha uma noção do que está acontecendo hoje, nos dias de hoje, enquanto a gente conversa. Lá no Oriente Médio tem uma planta chamada figueira, que dá figos. E essa planta, no inverno, ela perde as folhas. Então, quando ela começa a voltar a ter folhas, já se sabe que está apontando para a chegada do verão. Curiosamente, a figueira, ela é também uma figura de linguagem nas profecias do Antigo Testamento e representa um povo. Existe um povo que é a figueira. Esse é um tema, esse é um ponto. Antes de eu ler aqui o texto, vou lhe falar mais uma coisa. Geração. O que é uma geração? Existem várias interpretações, mas vamos dizer assim, a interpretação mais ampla é que, dado um momento que a gente marca na história, digamos um certo dia, o que é uma geração? É até que morra a última pessoa que estava viva naquele dia. Então passou uma geração. Dentro de geografia, sociologia, tem outras formas de contar geração, diferenças culturais e tal, mas vamos dizer assim, a maneira mais ampla, ou o maior espaço de tempo que se pode falar em uma geração é a morte da última pessoa que estava viva no momento daquele evento que marca o início daquela geração. Então, diz o Senhor assim, agora aprenda uma lição da figueira. Quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo, já está na porta, como alguém que está entrando. Eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará, até que todas essas coisas tenham acontecido. Obviamente, Jesus não estava falando sobre aquelas pessoas que estavam ali ao redor, porque aquela geração já passou há muito tempo, são 2000 anos de história. Mas muitas pessoas acreditam que Jesus está falando de que quando a figueira começar a botar ramos e folhas, essa nação que é representada pela figueira, até que morra a última pessoa dessa geração, ele volta antes. Qual é a lógica aqui? Muita gente acredita que essa nação que é a figueira, quando essa nação for formada novamente, quando essa nação der seus ramos e suas folhas, haverão criancinhas nascendo naquele dia. Até que a última dessas criancinhas morra, Jesus volta. Antes que a última dessas criancinhas morra, Jesus volta. E quem é a figueira? A figueira é Israel. E talvez você tenha se dado conta enquanto eu falo. Em 1948, a figueira começou a botar seus ramos e começou a mostrar as suas folhas. E se essa interpretação é a interpretação correta, antes que morra a última criança que nasceu naquele dia de 1948, onde Israel foi fundado na Era Moderna, antes que essa criança morra, Jesus volta. Deixo a seu critério se você crê nessa interpretação ou se busca uma outra. Mas ele disse, Senhor, o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Está vendo que maravilha estudar isso aqui? Ele está dizendo que essa criação será encerrada, mas o que nós estamos estudando aqui vai continuar pela eternidade. Contudo, ninguém sabe dia e hora. Talvez você, ao longo desse tempo que a gente estudou isso, se pergunte, tá, e quando é que é? Dá para a gente fazer uma conta, então? Não. Ninguém sabe dia e hora, nem mesmo os anjos, nem Jesus quando estava na terra, mas só o Pai que está no céu. Esse é o momento reservado. Quando o Filho do Homem voltar, o Senhor falou, vai ser que nem nos tempos de Noé. A Bíblia, ela traz menos informação sobre os tempos de Noé do que nos traz a tradição judaica. E a tradição judaica fala que os tempos de Noé eram tempos de muita perversidade e muita maldade. E o Senhor fala aqui que as pessoas estavam fazendo o quê? Tocando a vida normalmente, casando, fazendo festa. De repente Noé entrou na arca, fechou-se a porta e veio o dilúvio. Ele fala que o fim vai ser assim. Muita gente não vai estar nem aí para os sinais que vão estar acontecendo e vão estar tocando a vida e fazendo o que querem e exercendo o mal, enquanto muita gente vai estar procurando refúgio na palavra de Deus. E, de repente, acontecem os eventos do fim. Assim será na vida do Filho do Homem. Ele dá exemplo. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo cereais no moinho, uma será levada, outra deixada. É o sinal de que vai haver separação entre os que são de Jesus e os que não são, e vai ser algo súbito. E ele falou, olha, vigiem, porque vocês não sabem a hora que o Senhor volta.
E ele dá aqui um exemplo, né? O exemplo da fazenda. Normalmente ele usa muito esses exemplos, né? Um senhor viaja, quer dizer, ele é o senhor e viajou, ele foi para junto do pai e voltará. E ele falou, tem servos que são encarregados dos outros servos. Eles podem fazer tudo direitinho, cuidar da casa, cuidar dos outros, alimentar todo mundo. Ou tem alguns que vão fazer o mal. Eles vão se embriagar, vão espancar os outros servos. E aí como é que vai ser quando o senhor voltar e pegar a situação? Bom, aquele que agiu bem vai ser recompensado, né? Ele vai ser colocado sobre os bens do seu senhor, vai receber grande responsabilidade, grande benefício. E o outro? Aqui o Senhor diz uma coisa muito forte. O outro será cortado ao meio e será lançado fora junto com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Hipócritas, vejam que o destino dos hipócritas é pesado. Queria chamar a sua atenção para um fato que nós já vimos no capítulo 23 e agora no 24 de novo, e que isso não pode fugir à sua atenção. Jesus tem palavras muito severas para o hipócrita religioso. Percebam que ao longo do Evangelho, Jesus lida com gente adúltera, com gente assassina, com ladrão. E ele tem para esses um tipo de palavra de exortação, sempre uma palavra também dura para conversão. Mas onde é que ele pega pesado? Onde é que ele bate com força? No hipócrita. Ai de vocês, fariseus e mestres da lei, hipócritas, muitos ais sobre o hipócrita religioso. Esse parece ser, no Evangelho de Mateus, o tipo mais detestável, porque além de cometer o adultério, o roubo, o assassinato e outras maldades, se esconde na fachada da religião. Esse é um alerta muito importante de Jesus. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.